foi curtinha, que eu só falei meia hora, que foi sobre o Renascimento. Queria só saber quem viu. Igor, Alexandro, Thaís, Enaê. Tá, só para eu ter uma ideia, tá? Hoje eu quero falar de um tópico só com vocês, que eu acho muito importante, tá? Porque nas próximas duas aulas a gente vai fazer uma coisa assim, super corrida, que é uma aula sobre filosofia moderna e outra aula sobre filosofia da educação contemporânea. Então, vocês vejam que a gente fez um panorama, né, extremamente superficial, no sentido de que uma aula só para cada tempo histórico, mas porque o objetivo era, de fato, que vocês tivessem uma visão geral, né, uma visão do todo, desse movimento da história, no sentido de compreender o ser humano e a formação do ser humano, tá? Então, o que acontece? Vamos lá. Eu falei na aula passada até o Renascimento, ok? Até o Renascimento. Gente, vai anotando, pega um caderninho e vai anotando, que aí vocês vão poupando tempo de vida. Eu falei até o Renascimento, falei dos pensadores do Renascimento, né, até o século XVI para o século XVII. Por que eu marquei com essa data? Porque o século XVII, que é o motivo da aula de hoje, então o que é século XVII? 1600 em diante. O século XVII é um dos mais importantes para todas as áreas de conhecimento científico hoje em dia, porque é o século que a gente coloca como data de nascimento da ciência moderna, né? Então, isso que nós fazemos hoje na universidade, que vocês estão fazendo aí na geografia. Ô, Eric, você está com a mão levantada, você quer perguntar ou você esqueceu? O Eric. Ai, desculpa, eu tinha esquecido. Não, tudo bem, acontece com todo mundo. Então, tudo isso que vocês estão fazendo aqui, quer dizer, em geografia, em física, em química, em filosofia não, em matemática não, porque é mais velho, mas assim, enfim, as ciências modernas, né, as chamadas ciências modernas, elas têm uma data de aniversário muito simbólica, que é o século XVII, né? Então, sempre que a gente pensar assim, nossa, mas os gregos faziam ciência, os gregos tinham uma busca pelo saber, os gregos construíram conhecimento, mas isso que a gente definitivamente chama de ciência, né? Isso que a gente chama, por exemplo, de procedimento metodológico científico, testagem, né? Isso que está acontecendo agora com o nosso país, com o mundo inteiro, esse movimento da corrida atrás das vacinas, né? A ciência química, os laboratórios, o método indutivo, né? O fato de que você analisa um N, né? Quando a gente fala N, o número N, né? Quer dizer, um número de casos, você analisa 1000 casos e deles você tira uma regra geral, como na testagem de um medicamento. E isso tudo tem data de nascimento e é o século XVII. Ana, pode falar. Ou você também deixou a mãozinha levantada? Ah, foi só a mãozinha. Tudo bem, sem problema, gente, isso é normal. É até bom que a gente para interagir de vez em quando. Então, ocorre o quê? A partir do século XVII, nós temos essa virada, né, isso vocês podem escrever literalmente, a partir do século XVII há uma virada, uma ruptura de paradigma para o que a gente chama de nascimento da ciência moderna. Eu falei na aula passada que o Copérnico estava no século XV, que o Galileu estava no século XVI e que o Descartes estava no século XVII. Então, a gente pode contar como início da Revolução Científica, século XVI, ou seja, Galileu, tá? Início, Copérnico, Galileu, Descartes, mas a consolidação do método científico, ou seja, filósofos que publicaram sobre a ciência, né, a partir dos cientistas anteriores, no caso Copérnico e Galileu e outros mais, isso ocorre a partir de 1600. 1600, 1650, né, o discurso do método de Descartes, as meditações metafísicas cartesianas, né, são todos textos que vão ser publicados nesse período. Isso é como se, de repente, vamos pensar assim, por exemplo, no século XIX, né, surgiu a psicanálise. A psicanálise não existe antes do século XIX, ela não existe antes do seu criador, que foi o Freud. Então, não dá para a gente falar em psicanálise no século XVII. Mas dá para a gente falar em estudos de psicologia, em tentativa dos seres humanos de entender a mente humana, mas não em psicanálise, que é uma técnica específica.
O mesmo a gente pode dizer sobre ciência moderna. A gente pode falar que os gregos produziram conhecimento? Sim. Que o Tales de Mileto previu um eclipse através de cálculos matemáticos? Sim. Que o Cláudio Ptolomeu, aquele sujeito lá romano do século I depois de Cristo, ele, através da observação empírica, ele criou a primeira notação do sistema solar? Sim, a gente pode falar isso. Mas era um método claro, um método objetivo, que tinha com clareza as suas regras, como ser cientista? Você formava outros cientistas? Você tinha uma distinção clara entre ciência e outros saberes? Não. Tanto é que eu falei para vocês na aula passada que no Renascimento, um sujeito, um intelectual, ele era tudo, né? Leonardo da Vinci era cientista, marceneiro, pintor, matemático, ou seja, você não tem esse contorno dos saberes, de modo que a gente possa identificar o que é ciência e o que não é ciência. A partir do século XVII, isso é possível. É possível a gente determinar, por exemplo, aí já estamos no século XX, com os epistemólogos, né, o Karl Popper, o Thomas Kuhn, o Paul Feyerabend, é possível a gente identificar o que é um método científico. E é possível a gente comprovar, né, assim, mostrar, né, e dizer por que, por exemplo, astrologia não é ciência e física é ciência, por que religião não é ciência e um experimento dentro de um laboratório, um experimento químico dentro de um laboratório é ciência, né? Alguém gostaria de arriscar aqui para mim uma distinção entre o que é ciência e não ciência? Por exemplo, um assunto polêmico, né? Por que a astrologia não é ciência? Alguém se voluntaria aí voluntariza a responder? Ok, não tem embasamento Enquanto isso, eu científico acendo um nenhum. cigarro. Vai, por favor. Rodrigo, não? Eu acho que é porque não tem embasamento científico. Rodrigo acha que não tem embasamento. Agora, peraí, só um pouquinho. Juliana, fala e depois o Marcelo vai falar. Fala, Juliana. É porque, geralmente, o que é considerado ciência é que tem algum experimento ou algo que comprove a veracidade dos fatos. E a astronomia não tem nenhuma prova concreta sobre. Tem que ter um fato, uma prova. A astrologia. Então, quer dizer, segundo você, a ciência, ela tem como comprovar, né, o que ela diz. Isso. Tá, e agora, vamos lá, vamos mais um pouquinho, Marcelo. Eu vou deixar vocês falarem, depois eu comento, tá? Então, acontece que a ciência, para ser ciência, você precisa ter parâmetros de controle daquilo que você está observando. Então, você consegue quase 100% ter um controle daquilo que você está observando. Não é totalmente, porque é impossível, né? Existem muitas variáveis. Agora, a astronomia... Astrologia, desculpa. O objeto a ser observado, né, é muito maior. Então, as interações que ele sofre com relação ao que você deseja dele é muito maior. Então, fica você, como observador fica sem controle daquilo que você quer, porque é muito amplo, né? sim. Isso. Sim, gostei da sua observação. Quer dizer, o objeto de estudo, ele não é preciso, né? Ele não é preciso, ele não está identificado. Qual que é o objeto de estudo da astrologia? Os astros ou os humanos? Eu acredito que são os humanos, porque os astros estão ali, né, nas suas órbitas, etc, etc. E, dependendo do momento que você estava, temporal e espacial, do momento do seu nascimento, e a posição que esses astros estavam no céu, né, dependendo de onde você estava, geograficamente, e da época que você estava, em consonância com a posição dos astros no céu, no universo, né, acima de nós temos traçado um perfil, correto? Porque eu não estou falando aqui de signo, estou falando de astrologia, assim, raiz, né? Você fazer lá seu mapa astral, então você sai o fundo do céu, meio do céu. Meio do céu é uma coisa muito legal, né? Muito legal. Porque quando você fala meio do céu, você está
dizendo que o céu tem um meio, e o céu tem um meio, peraí, né, só se for o meio do sistema solar, né, e vá lá, né, porque não é muito preciso você dizer isso, mas enfim, são conotações muito subjetivas, né, bom, há quem diga que funciona, mas mesmo que funcione, isso não significa que tenha a fundamentação necessária para que possa ser chamado de ciência. Quando eu falo isso, gente, tem muita gente que acha que ciência é tudo que vale e não ciência é tudo que não vale. Não é isso que a gente está falando. A gente está dizendo que existe um método científico, existe um procedimento científico que tem data histórica de nascimento, século XVI, XVII, e que ele não abarca todos os tipos de saber. Né? Então, ele não vai abarcar, por exemplo, a homeopatia. Né? Eu estou dizendo que a homeopatia não funciona? Não estou dizendo isso. Pode ser que ela funcione, mas as bases teóricas da homeopatia não obedecem a um princípio cientificista de que você possa demonstrar, né, tanto o procedimento até você chegar à conclusão daquele problema, quanto a possibilidade e previsibilidade de repetição daquele fenômeno. E isso é muito importante em ciência. A ciência ela é capaz de, a partir de uma hipótese, né, fazer previsões, né, supondo aí uma constância no movimento de todas as coisas da natureza, né, uma previsão do que pode acontecer. Então, essa previsibilidade, ela é pautada em dados. Ela está submetida a erros? Tá. Mas é justamente pela ciência estar aberta à refutação e estar submetida a superações de outros cientistas, é que ela é ciência. Qual que é o grande problema da astrologia e de outras práticas? É que elas não estão abertas à refutação. Quem falou isso, quem está falando isso, não sou eu, quer dizer, agora sou eu pela minha boca, mas quem tem essa tese na epistemologia é um filósofo norte-americano chamado Karl Popper. Agora, eu não sei se ele é norte-americano ou se ele é alemão. É desse povo que nasceu num lugar e depois foi para outro lugar. Mas, enfim, o Karl Popper diz que algo para ser científico tem que ser passível de refutação. Ou seja, você tem que poder refutar aquela teoria, né? Você tem que poder colocar ela em xeque, confirmar aquela teoria ou não confirmar. O problema da astrologia é que ela está sempre certa. Né? Leão, quem é de touro é comilão. Aí a pessoa vira e fala assim, mas eu sou de touro e não sou comilona. Ah, mas é porque seu ascendente é câncer, e câncer aí está influenciando. Não, mas peraí, meu ascendente não é câncer, meu ascendente é Libra. Ah, não, mas é porque Libra também não é por causa do seu ascendente, é por causa do seu Plutão. O seu Plutão, ele é Sagitário, e aí Sagitário... Vocês entendem o que não é ciência? É algo que o tempo todo salva a teoria e nunca está aberto a debate e refutação. Então, isso, para mim, uma das grandes contribuições do século XX na epistemologia é a fala do Karl Popper, né, que está lá em Conjecturas e Refutações, quando ele diz, ciência tem que ser passível de refutação, tem que entrar para o debate acadêmico, tem que ser passível de comprovação e de repetição das experiências. Por isso a noção de experimento, né? A gente tem que poder experimentar, né? É óbvio, né, gente? Vocês são da física, né? Tem hipóteses na física que a gente colhe muito mais a sua veracidade pelas consequências do que por ela mesma, né? Não dá para a gente repetir o evento do Big Bang. É impossível. A gente não consegue fazer isso. Mas por que a hipótese do Big Bang é aceita? Porque todos os desdobramentos que ela aponta, né, todos ou a maioria deles, que os desdobramentos, a gente poderia chamar as pistas que essa hipótese fornece, elas são comprovadas a posteriori. Vou dar um exemplo. O Darwin, na biologia, ele criou a teoria da seleção natural, da evolução e da seleção natural, né? Muita gente, principalmente esse povo aí que é terraplanista, que acha que a gente, né, desculpa se tem alguém religioso aqui, mas nosso trabalho é laico, né, mas que acha, por exemplo, que a gente é criatura divina, ou é adepto daquele tal de design inteligente, dizem assim, mas não tem como você provar que se o que o Darwin falou tá certo, porque o Darwin está fazendo uma suposição de milhares de anos atrás. O Darwin não fala da origem da vida, ele fala da origem das espécies, é diferente.
né? Origem da vida é outro teórico lá da química, que é o Oparin, os dois, né? Oparin e Haldane. O Darwin está dizendo da origem das espécies, da sucessão das espécies. Ah, mas ele está fazendo isso tudo por conjectura. Não, ele pode até ter feito uma hipótese bastante audaciosa e impossível de ser repetida, mas todos os indícios fósseis encontrados depois da teoria darwiniana confirmam o darwinismo, né? Então, a ideia é, depois que o Darwin estabelece o princípio, não só o Darwin, viu, gente? A gente só dá o troféu para o Darwin, mas, quer dizer, um grupo de cientistas da época do Darwin supõe a teoria da evolução, e depois as escavações vão achando indícios fósseis, né? Aí você tem testes lá do carbono 14, você começa a ver qual espécie, qual fóssil veio antes, qual fóssil veio depois, o que veio depois tinha uma adaptação na mandíbula, tinha uma adaptação no polegar, e isso por causa do princípio de adaptabilidade. Então, Darwin é confirmada a posteriori, como muito cientista é confirmada a posteriori. Então, essa é uma chave boa para a gente falar de ciência e não ciência. De resto, todos vocês estão certos, é isso mesmo. Mas é bom a gente falar sobre isso, porque às vezes a gente está conversando com o pessoal da astrologia, a gente sabe que aquilo está errado, mas não sabe como. Vou provocar você. Sabe outra coisa que está muito na moda, mas não é ciência nem aqui nem lá na China? Constelação sistêmica familiar. Está muito na moda. Eu me interesso muito por esse tema porque eu gosto da psicanálise. A psicanálise não é ciência, tá? Quando eu falo que uma coisa não é ciência, não quer dizer que ela não é boa, ela só não é ciência. E constelação sistêmica familiar também não é ciência, né? Dizer que você é assim porque você não perdoou seu pai quando você tinha 2 anos, enfim, é algo muito bonito, muito poético, pode dar resultado prático, mas não tem nenhum embasamento de tipo científico. Tal como nós buscamos lá desde o século XVI, XVII, ok? Alguma pergunta? Para a geografia, o século XIX é importantíssimo. Sim, ô Ronaldo, não só para a geografia, mas para todas as ciências humanas e sociais, né? Na verdade, por exemplo, sociologia começa a existir a partir do século XIX, porque a partir desse momento foi bom. Quem ia falar isso aguenta 5 segundos. Ronaldo, a partir do século XIX, toda a prerrogativa de ciência moderna que foi dada para ciências naturais e ciências exatas no século XVII é revertida para ciências sociais e humanas. Então, isso é muito interessante, porque aí as ciências sociais passam a englobar o discurso cientificista do século XVII. Não é o caso da filosofia. A filosofia não é ciência, mas sociologia, sim, tem, e geografia tem uma ambição e uma metodologia científica pautada nos valores do século, criados no século XVI e XVII. Fala, Andressa. Eu te interrompi, desculpa. Não, imagina. Você estava falando da constelação, ela não é ciência porque ela é toda baseada em psicologia, psicanálise, né? E ela não é ciência porque a psicanálise não é ciência. É isso? Não, a psicanálise não é ciência porque ela não trabalha com nenhum tipo de suposição de que existam normas universais de comportamento humano. Então, a psicanálise está muito mais por um conhecimento cultural do ser humano e comportamental do que para a ciência. Dentro da psicologia, tem áreas que são extremamente científicas, tá? Não é o caso da psicologia inteira. Por exemplo, dentro da psicologia, quando você vai para o behaviorismo, que é a psicologia comportamental, ou quando você vai para a neuropsicologia, são linhas da psicologia que estão muito alinhadas com a ciência, com o método científico. A psicanálise, não. Por que a gente não pode dizer que a psicanálise é ciência? Porque a psicanálise ela não pode nunca prever um resultado de forma objetiva. Cada análise é um resultado diferente. O que a gente pode dizer é que a psicanálise não é, assim, um saber como a astrologia ou como a constelação sistêmica, porque ela tem uma fundamentação teórica, né, que não é de tipo científica, mas é bastante rigorosa, porque parte de pressupostos, de hipóteses, como o darwinismo. Não dá para provar que existe o inconsciente, né? Não dá para você abrir a cabeça
com uma serra e encontrar o inconsciente aqui dentro. Mas já há, por exemplo, estudos e pesquisas que relacionam determinadas áreas do cérebro a pensamentos e ideias que ficam nesse lugar, nesse não lugar que se chama inconsciente. A questão da teoria de constelação sistêmica, Andressa, ela é mais complexa, ou menos complexa, se a gente quiser, porque ela tem uma série de pressupostos culturais que já estão derrubados pela história, né? Dizer, por exemplo, o Bert Hellinger, né, que é o criador da terapia de constelação familiar, ele vai dizer, por exemplo, né, numa de suas obras, ele vai dizer de quão fundamental é o pai para uma criança. O Freud também diz isso, culturalmente. O problema é que o Bert Hellinger não reconhece que isso é cultural, né? Ele vai dizer que isso é fundamental. E aí é extremamente perigoso a gente viver numa época em que, por exemplo, não sei se vocês já viram no YouTube, vocês podem procurar, né, assim, casos de constelação sistêmica, né, em que a mulher que abortou uma criança, né, ela conversa na constelação, que é uma espécie de teatralização dos atores, né, ela conversa com esse feto, né, quer dizer, que não nasceu, etc. A minha impressão, tá, de quem estuda um pouco, eu nunca fiz. Até tenho vontade de fazer, para saber como é que funciona na prática, mas a minha impressão não é de forma alguma pejorativa. Eu não estou dizendo que ela não funciona, eu só estou dizendo que não é ciência. Sim. E a gente precisa fazer esse caminho, porque, por exemplo, uma pessoa vai lá e leva o filho para benzer, né, de espinhela caída. E benze o filho. Nada melhorava o filho, remédio nenhum. Aí benzeu de espinhela caída, o menino melhora. Eu mesmo tenho uma história aqui em casa, né? Minha filha teve asma até os 5 anos. Tomou todos os remédios, todos aqueles inaladores que você imaginar. Nada funcionava. Aí um dia uma conhecida fez uma simpatia para ela, 1 mês depois ela não tinha asma mais. Eu sei explicar isso? Não sei explicar. Eu estou dizendo que funciona? Com a minha filha funcionou. Mas isso é passível de virar uma técnica para ser implementada nas UPAs pelo SUS? Não é. Não dá. Não dá, né? Não dá para a gente dizer, por exemplo, que o sujeito vai chegar com asma na UPA e o médico vai dizer, olha, eu tenho uma simpatia ótima para fazer com você. Então, é uma questão de distinção, assim, de método mesmo, sabe? Mas não é uma questão de desvalorização, porque a cultura tem, de fato, desses mistérios tradicionais que a gente segue, né? Mas aí, bom, já são 19h59. O que eu quero marcar com vocês? Que o século XVII, o século XVI e o século XVII são os 2 séculos que dão início à filosofia moderna, a filosofia da educação moderna e a filosofia, a ciência moderna. Cartografia tem início no século XIX com as grandes navegações. Ai, Ronaldo, eu estou com tanta vontade de dar uma aula só sobre isso, porque eu adoro geografia. Aliás, eu adoro filosofia da geografia. Eu acho muito importante esse pensamento da epistemologia dentro do curso de geografia. E você está falando aqui, o primeiro comentário que você fez, eu falei um monte, agora eu estou querendo falar mais um monte. Eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar um vídeo de tarde sobre esse assunto. E aí, quem puder, quem for da geografia, da física, que quiser e puder assistir essa aula, eu vou adorar compartilhar com vocês, porque tem muitos autores interessantes no século XIX que a gente pode começar a explorar desse ponto de vista do início da ciência, sabe? Fala, Luana. Não foi a Luana, não, desculpa, foi o Ronaldo. Desculpa. Fala, Ronaldo. Boa noite, professora. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Marcar um dia para a gente trocar umas ideias aí sobre a geografia. Com certeza. Nós vamos fazer uma aula sobre cartografia. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer 2 aulas. Você, Ronaldo Terres, vai ser o meu obrigado a me cobrar, e como sempre o Alexandre me responde no WhatsApp, eu vou colocar o Alexandre como encarregado de me cobrar uma outra aula. Alexandre, é da física ou da geografia, Alexandre? Física. Então acertei. Então é o seguinte, eu vou fazer 2 aulas, tá? Eu vou fazer uma aula sobre cartografia sobre o início da geografia e cartografia e o contexto do século XIX, de surgimento das disciplinas, junto com arqueologia, né, com todas as outras ciências sociais aplicadas,
E para física, eu vou fazer uma aula sobre a mudança, a distinção, que seria o pedacinho que eu ia fazer correndo agora, mas merece uma aula de 1 hora, que é a distinção entre o paradigma da física aristotélica, que vigorou desde o século VI a.C. até o século XIV depois de Cristo. Então, são 20 séculos de teoria, a teoria aristotélica. Vocês estão falando assim, mas Aristóteles é do século IV, como é que você está falando do século VI? É porque do 6 para o 4 não há muitas grandes modificações, tá? Então, nós vamos falar de 18 séculos de uma teoria estabelecida, que é a física aristotélica, é uma física naturalista, e da virada de Galileu em diante até a mecânica clássica. Depois da mecânica clássica, eu não vou poder ajudar vocês, porque aí não está mais na minha alçada, tá? Eu posso dar alguns exemplos de mudança de paradigma entre a mecânica clássica e a mecânica quântica, mas eu não consigo exatamente adentrar na mecânica quântica para explicar. Mas de Aristóteles, que é meu trabalho, né, de filosofia, até a mecânica clássica, a gente vai fazer essa aula de distinção, tá? Então, e essa aula tem que sair até sexta-feira, tanto a da cartografia, quanto a da física. Combinado com vocês dois? Faz um joinha. Alguém tem mais alguma sugestão, Ronaldo? Você tem mais alguma sugestão de tema? Não, professor, é só isso mesmo. Eu só queria falar que o Aristóteles mesmo, ele é muito importante para a geografia, principalmente na Idade Média, que a ciência ela começou a regredir por conta da religião, né? Da religião Sim. responder tudo, né? Responder tudo e qualquer pergunta. Né? E a ciência, ela vive se perguntando, né? A gente vive momentos que ela se pergunta para ela mesma. Então, Aristóteles é importante, principalmente, para quebrar os paradigmas da religião sobre a Terra plana. Sim, Ronaldo, sabe por que Aristóteles é fundamental na Idade Média? Porque a Idade Média, ela aconteceu só no Ocidente. A Idade Média não aconteceu no Oriente. Então, curiosamente, isso que a gente vê no Oriente hoje, né, não vamos aqui ser etnocentristas, né, não vamos dizer que o Ocidente é melhor que o Oriente, mas a gente sabe que, por exemplo, valores democráticos, valores científicos, são mais acentuados no Ocidente que no Oriente, exceto na Idade Média. Na Idade Média, enquanto o Ocidente inteiro ficava discutindo se Deus existe, qual é a prova da existência de Deus, o mundo árabe fazia uma revolução na ciência, né? E essa revolução na ciência no mundo árabe, ela foi o que causou, foi o que levou à composição da escola de Sagres na Península Ibérica. E só por causa do mundo árabe medieval é que a escola de Sagres pôde se consolidar e que as grandes navegações foram possíveis. Então, você veja que curioso, né? Os intelectuais árabes medievais, eles liam Aristóteles, né? Eles liam e decifravam e criavam mais conhecimento. Mais uma vez, não é ciência moderna, mas era um conhecimento técnico importante que fez com que os árabes conseguissem desenvolver várias tecnologias de navegação, que foi desembocar na escola de Sagres. Vocês sabem que Espanha e Portugal têm uma colonização forte no mundo árabe, e existe uma troca cultural entre os dois povos, entre os 3 povos, né? Não é difícil você achar influência árabe tanto em Portugal quanto na Espanha, principalmente na Espanha, e aí isso vai dar na escola de Sagres e vai dar nas grandes navegações. Então, a gente vai falar de tudo isso, desse fio histórico, muito bem lembrado por você, tá bom? Então, vocês me cobram isso para a próxima aula? É muita coisa para a gente falar, né, gente? É muita coisa para a gente conhecer, muita coisa para a gente falar. Esse mundo não é... Professor, só para fechar a minha fala aqui, Pode falar o que você quiser. Agora, no túmulo, vendo esses boçais, hoje em dia, dizendo que a Terra é plana. Séculos atrás, assim, hoje a gente tem vários equipamentos também para comprovar que a Terra não é plana. Né? Aristóteles mesmo, através do eclipse, né, que ele via a sombra da Terra através do eclipse, ele sabia que a Terra não é plana. Tem vários estudos que Aristóteles fala isso. Né? E a gente vê que hoje ainda é mais fácil acreditar nisso, porque hoje a gente tem muitos aparelhos, né? Desenvolveram vários aparelhos que comprovam isso. Né? Eu fico vendo, né? Cientista de séculos passados no túmulo, vendo esses boçais, parece tanto de... Você sabe
Você sabe que é por isso que eu sustento, assim, já tem um tempo que eu sustento que existe progresso tecnológico, mas progresso humano é uma coisa difícil da gente defender. Progresso tecnológico não há dúvida, progresso científico existe. Mesmo que a gente não possa dizer que a mecânica quântica é melhor que a clássica, mas que responde a questões diferentes, né? Mas a gente continua construindo prédios com mecânica clássica. Elas convivem. Mas o que eu tenho a dizer é que, do ponto de vista humano, é muito complicado a gente dizer, por exemplo, que o povo do século XIII era pior do que nós, né, moralmente falando. Isso é muito difícil. Né? Sempre vão haver os negacionistas. Isso não é de agora, gente. O negacionismo, ele sempre existiu, né? Você está falando de Aristóteles aí, mas muito antes de Aristóteles, né? Os filósofos pré-socráticos, né? O Tales, o próprio Pitágoras, como é que chamava o outro? O Anaxágoras, que foi considerado um geógrafo também, né? Você tem mapas deles dessa época. É claro que tem imprecisão? Tem. Eles não tinham né, as tecnologias precisas para poder medir, mas com a escassez de coisas que eles tinham, o que eles fizeram e que ainda hoje tem validade, eu acho muito interessante a gente buscar o pensamento protocientífico, pré-científico, lá nesses caras. E outro que eu queria estudar muito, assim, eu não sei, quem tiver no primeiro período aí, quiser estudar comigo, eu vou amar. A gente precisa, no caso da geografia, a gente precisa estudar essa escola árabe, né? Essa escola de cartografia árabe, tudo bem, é um estudo mais histórico do que técnico, mas eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa resgatar, até para capacitação de docência, para a gente poder dar uma aula certa, porque os livros didáticos muitas vezes omitem a história da ciência, né? Fala, Luana. Agora é Luana. Ou é Ronaldo? É Ronaldo de novo, desculpa. É até interessante, né, que você me deu até uma ideia do meu TCC, né, minha conclusão de curso pode Oba! ser, né, Vamos trocar figurinha, essa escola árabe aí, que eu gosto muito dessa área. Mas eu não tô tirando a validade dos estudos no século XIII e séculos passados. Né, eu só trouxe mesmo um fato do século XVII, né, século XVI para frente. Né, assim, eu acredito que esses estudos, um conecta ao outro, né, um se liga ao outro. É a mesma coisa que no século XIII. Era certo, mas não tinha tanta precisão. A gente vê que vem pessoas que complementam com a precisão. E é só isso mesmo. O pressuposto maior estava certo, né? O pressuposto maior... A ideia estava certa, sem dúvida. Sim. É quando você vê, por exemplo, a diferença entre Copérnico entre Cláudio Ptolomeu e Copérnico, né? Quer dizer, o Cláudio Ptolomeu, ele errou, né? Ele errou, porque, né, a Terra não está no centro da galáxia, né? Mas, enfim, mas ele acertou um pouquinho, né, quando ele, pelo menos, percebeu que havia uma órbita, né, quer dizer, aí depois vem Copérnico, né, Copérnico também errou um pouquinho, né, já acertou muito, né, porque colocou o Sol no centro da galáxia, do sistema solar, desculpa, e os planetas em volta, mas aí também errou um pouquinho, porque ele colocou as órbitas regulares, e aí o Kepler vai, né, ampliar esse conhecimento, vai dizer, não, as órbitas não são regulares, as órbitas são elípticas. Então, assim, em alguns casos, a ciência, ela caminha por acúmulo de conhecimento. Em outros casos, ela caminha por ruptura. É o caso de Galileu com Aristóteles. Não é acúmulo, é ruptura. Mas aí a gente vai ver direitinho. Respondendo a pergunta do Alexandre, não. Obrigatoriamente não. Mas quem quiser fazer, eu vou ficar muito feliz. Tá bom? Ai, Rodrigo, nem fala, Rodrigo. Vamos... Gente, não, muito triste. Vão chorar agora, não. Mas vocês sabem minha posição, né? Pode falar, quem levantou a mão? Ah, tá, já baixou. Vai mudar, Rodrigo, eu acho. Vai mudar, né? Vai mudar. Mas, sim. Vai mudar. Então, força para todos nós, porque vai mudar. E um beijo para vocês, tá? Então, os dois me cobrem as aulas e não vão contar obrigatoriamente, mas eu adoraria ler sobre essas aulas. Até porque são as aulas que eu estou tendo umas ideias mais interessantes aqui, tá bom?
Um abraço. Todo mundo me dá Um tchau. abraço, prof. Vamos manter contato sobre essa ideia do Obrigado. cartografiado. Tchau, tchau. Alexandre, Ronaldo, me interesso muito, muito, tá bom? Um abraço. Tudo bem. Um abraço. Tchau. Tchau. Abraços, boa noite, Venúcia.